Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje, né, dando continuidade ao que nós vimos no último encontro, nós vamos hoje aprender a utilizarmos e como se faz, né, o tratamento, que cuidados nós devemos ter no banco de dados, como salvar o banco de dados se eu quero fazer a minha análise, seja do meu projeto, que vai ser feito o meu artigo, minha monografia, TCC, enfim, como salvar ele, né? Os formatos que o software aceita, né? Para você poder rodar suas análises aqui dentro, né? Então, hoje a gente vai justamente aprender como trabalhar com os seus bancos de dados, definir um diretório de trabalho e trazer esse banco de dados para dentro do R para daí em diante, né? A gente conseguir fazer os testes, né? Os testes de correlação, os testes de regressão, enfim, né? Que cada um vai fazer. Então, preparei um script para a aula de hoje, é bom que você me acompanhe, né? Então, três passos essenciais, né? Como salvar o banco de dados, definição do diretório de trabalho e o carregamento do, do, dos dados aqui dentro, né? Então, eu já vou começar logo mostrando a vocês como salvar, né, o seu banco de dados. Eu vou vir aqui num arquivo que eu tenho, aqui, e eu tenho esse arquivo aqui, ó. Vocês vão ver já já o que se trata ele. BD Test, o BD Test, é um banco de dados aí. É o seguinte, esse banco de dados BD Test é um banco de dados, né, disponibilizado aí pelo professor, né, o professor que eu tive, o professor Rafael da disciplina de econometria. Aí ele compartilhou esse banco de dados com a gente para poder a gente, na época, rodar umas análises de econometria com ele. Aí eu aproveitei esse banco de dados aqui também para mostrar para vocês como é que faz para salvar ele aqui. Mas bora ver como salvar, né? Banco de dados. Então eu quero que vocês visualizem o seguinte, né? Vamos supor aqui, você está fazendo a pesquisa em que as variáveis da sua pesquisa, né? São coletar, né, a idade das empresas, né? Você vai coletar a idade das empresas. Você vai calcular o ativo das empresas, né? Na minha área, costumamente, estou falando aqui no contexto da minha área, né? Que é gestão, né? Principalmente finança corporativa e essa área, assim, de administração. Aí você coletar o ativo. Na nossa área, a gente coleta essa variável pelo logaritmo natural do total de ativos da empresa. Uma variável chamada passivo circulante. Outra variável chamada de passivo não circulante, né? Passivo não circulante. Patrimônio líquido. Vendas da empresa, né? O total ali em vendas. E o lucro líquido, né? Então você tem essas variáveis, né? E você vai salvando num banco de dados, né? Dentro do Excel, né? Você vai lá, coleta, você faz uma observação e você anota aqui na primeira linha, né? Aí tem identificação aqui, a idade da empresa 1, né? X tem total de ativos, faz isso para a segunda, para a terceira. Mas esse banco de dados aqui ele reúne observações de 150 empresas. Agora eu não me lembro qual é a área, mas, né? Então nós temos aqui a presença de 7 variáveis. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 variáveis. Chega a hora que eu tenho aqui o meu banco de dados, né? Pronto para rodar a minha análise. E eu preciso saber como salvar esse banco de dados para poder levar para o software, né? Que vai fazer a análise, os testes, né? Que é o software R. E existe um jeito, e precisa saber que existe um jeito, né? De se levar um arquivo de dados para um software como o R. E normalmente nós trabalhamos com arquivos, né? Em formato CSV. Então é o CSV que vai lá para dentro do R. E não
Também tem como trabalhar com o Excel dentro do R, né? Trazer ele, importar ele como arquivo do Excel. Eu também vou mostrar como importar um arquivo Excel, um formato CSV e TXT, ok? Que são os três aí que a gente mais costuma utilizar. Então você vai ter o seu arquivo em Excel, né, como esse daqui. Vamos supor que esse aqui é a pesquisa do meu TCC. Então, coletei 150 observações dessas variáveis da empresa de um setor X e eu vou analisar a relação dessas variáveis. Por algum motivo, né? O arquivo original é esse. O que acontece? Eu não vou já clicar no local onde vai ser feito, né, para poder o arquivo se tornar CSV de cara. O que eu recomendo fazer é você tirar uma cópia do original, né, do seu banco de dados original, e dessa cópia você salvar ele em CSV, né, para você rodar a sua análise lá dentro do R. É muito perigoso, né? Vamos dizer assim, você compromete um serviço aí que de meses, anos às vezes, para poder coletar informações dessas variáveis. É muito trabalhoso. Qualquer erro aqui pode ser fatal. Então temos que saber trabalhar com um banco de dados, né? Então, você vai fazer uma cópia dele. Inclusive eu tenho aqui até a cópia, né, dele aqui, vou mostrar para vocês, né? Eu botei bdtest e bdtest2. Então, esse aqui está em formato de arquivo do Excel, né? E esse daqui é a cópia dele, que eu vou salvar ele já aqui em CSV. Para você que ainda não sabe como salvar o arquivo CSV, muito simples. E até nós precisamos fazer salvar ele com CSV para levar para dentro do R, né? Então, vamos supor, aqui é a cópia do banco de dados original. Eu vou vir aqui em arquivo, né? Salvar como. Aqui, ó, salvar como. Eu vou escolher a pasta para onde ele vai, né? Vou colocar aqui na aula de R. Aqui. O formato dele é agora que vem aqui o detalhe, né? Vou botar bdtest. Vou colocar dados 2, né? Dados 2. O nome qualquer você definir para ele. Em vez de pasta de trabalho do Excel, agora o pulo do gato é você vir aqui, clicou bem ali, no cantinho ali. Você vai procurar por CSV separado por vírgula, aqui, ó. Essa opção bem aqui, você vai clicar aí, ó, em CSV separado por vírgula, ok? Tem que ser essa daí. CSV separado por vírgula. Vou selecionar e agora eu vou salvar, né? Salvar ele. Aqui. Então agora eu tenho, né, um arquivo em formato de CSV. Eu vou sair desse daqui, mostrar para vocês como que é, né, um arquivo em formato CSV. O formato CSV, ele não é um formato como um arquivo de normal, né, de pasta de trabalho do Excel. Ou seja, as formatações que você faz nele, como inserir cores, colocar figuras, ou ter mais de uma aba aberta de uma planilha, não vai funcionar, tá? Não vai funcionar, porque o seu arquivo ele está sendo salvo em formato CSV. Então tá aqui o arquivo da CSV. Ótimo, né? Então tá aqui. E eu posso mostrar outra possibilidade de você poder salvar seus dados. Eu não costumo muito, mas você pode estar salvando ele em TXT, formato TXT. Ok? Então você pode também ter essa possibilidade. Vou abrir aqui um arquivo de dados para mostrar para vocês. O R também aceita carregar esse tipo de dados aí para poder você fazer análises lá dentro, tá? Então isso daí é um formato TXT, tá? É o formato TXT que também é eu peguei aí emprestado das aulas de econometria. Funcionário, civil, instrução, número de filhos, né, dos funcionários. Aqui,
salário, aí mês, região. Eu vou rodar ainda umas análises desses bancos de dados aqui para vocês, né? Mas lá para frente. Hoje vamos focar nessa parte aqui. Pronto. Então você já aprendeu a salvar o seu arquivo de dados. E como colocar agora ele lá dentro do software R, né? Bom, o primeiro passo, se colocar o seu arquivo aqui dentro do R, é você definir o seu diretório de trabalho. Entendeu? Que negócio é esse diretório de trabalho? Não se preocupe, você vai ver que é coisa muito simples. O diretório de trabalho nada mais é que se informar para o R, onde vai ser salvo os trabalhos e de onde que vem o banco de dados que você quer fazer o seu trabalho. Então, literalmente dividir o diretório, né? Ali a pasta, o local dentro do seu computador, onde se encontram os arquivos, onde eles vão ser feitos, né? E assim por diante. Existem dois modos de fazer a definição do diretório de trabalho aqui dentro do R, né? A parte manual é esse passo a passo que eu mostrei aqui para vocês. Vocês veem em Cesium, Set Work Director, Choose Director, e você vai apertar na pastinha lá onde estão os seus dados. Então você vai vir aqui em Cesium, Cesium, Set Work Directory, aqui, e Choose Directory, aqui. Ele vai abrir uma janelinha, e aqui na janelinha você vai escolher a pasta. Como a minha já está definida, né? Então já está aqui em aulas do canal. Open. Canal, aulas do canal, aí Open. Aí você vai definir. Aí pronto, apareceu até uma mensagem aqui no console. Quando isso quer acontecer, então está definido seu diretório de trabalho. Então ele está dentro de uma pasta chamada canal, né? E tem outra, dentro dessa pasta tem uma pasta chamada aulas de R, né? Pronto, essa é a maneira manual. Também não demora tanto de se fazer, não. É bem tranquilo, para definir o diretório. E prosseguindo, né? Você viu a maneira manual de definir o diretório de trabalho. Você pode agora ver também a maneira manual de transferir, né? De trazer esse banco de dados para dentro do R, né? Você vai vir na função environment, como está aqui, em import dataset from test base, né? Para formato TXT. From test read R, formato CSV. E o R ainda vai aceitar o formato em Excel, né? Excel aqui. Excel. Eu vou carregar aqueles dois bancos de dados, né? O MILSA, o BDTest, que está em formato Excel, que está em Excel, né? Ele está em Excel. Para mostrar para vocês que eu ainda vou carregar o dados 2, que está em CSV, que nada mais é do que a cópia do BDTest. Dado 2 em CSV. Então vamos seguir o passo a passo. Vamos em environment. Aqui, ó, import dataset. Vou primeiro importar o MILSA, né? Aqui em from test base. Como já estou no meu diretório definido, então ele já vai direitinho para aquela pastinha. Então agora eu vou apertar aqui em MILSA. Lembra que o MILSA está em formato TXT, né? Então eu venho aqui, Open. Né? Eu selecionei lá. Agora ele está carregando aqui para mim. E ele já identificou, né? Você também tem aqui valores, né? Tem strings. Aqui tem strings, né? As factor. Então ele já identificou o arquivo que se trata de um TXT e já organizou ali para mim o nome das colunas. E ele está perguntando se tem string as factor. E tem de fato, tem sim. Eu posso alterar aqui o nome do banco de dados, tirar esse nome de MILSA e botar dados. Né? Então, ele vai ler desse formato como está aqui. Ó. Ele traz até uma prévia, né?
Como? Ó, vai ser assim, é assim mesmo. Aí você clica aqui em Import. E ele vai aparecer já ali para você, olha só que legal. Olha só como foi fácil, né? Eu trouxe o trabalho que eu passei muito tempo trabalhando para poder fazer a minha análise para dentro do R, né? Então essa é a maneira manual, né? Import dataset ali em FromBase para TXTC, né? Clicou ali, ele já até trouxe uma prévia para você aqui em uma telinha separada. Muito legal isso aí. Agora vamos trazer um Excel, né? Mesma coisa, vamos fazer import dataset novamente. From Excel, from Excel. Então ele vai trazer um arquivo Excel. Vai aparecer file URL, você vai apertar aqui em Browse. E aqui você vai apertar vai definir agora a pasta onde está o seu arquivo em formato em Excel, né? O meu tá aqui, se não me engano, tá no canal. Vou dar uma olhada aqui. Vou guardar minhas coisas bem organizadinhas. Vou vir aqui em Open. Aí eu vou aqui. Cadê aulas de R? E aqui ele tá em Excel, ó. BD teste. Vou vir aqui em Open. Ótimo. Então ele carregou aí para mim e tá trazendo para mim como um XLSX. Ele demora um pouquinho mais, né? É um pouquinho mais pesado, vamos dizer assim, para trabalhar com esse tipo de dados no R. É por isso que a gente não costuma muito, né, trabalhar com arquivo direto assim Excel para dentro do R. A gente costuma trabalhar mais com CSV ou TXT. É muito pesado, muito. Imagina, tem gente aí que trabalha com 8.000 observações, trabalha com coletas diários, né? Das variações diárias de bolsa de valores. Então, são 8, 10, 15 mil observações ao longo de 5, 10 anos de análise. Então, trazer aqui para dentro como Excel é muito pesado, né? Aqui são só, se não me engano, 36 linhas, né? Não, são 150 linhas ali, pesou. Bom, e agora a gente podemos fazer importar o dado em formato CSV, né? Já vimos em TXT Excel, vamos ver agora em CSV. Nós vamos vir como os outros import database, from text base, né? Então ele vai pedir onde está esses dados. Eu vou agora pegar meu arquivo salvo em CSV, que é dados 2. Eu vou aqui em Open. Olha só, né? Então, eu vou colocar aqui que sim, tem string as vector, né? Tem valores aí que são fatores. E ele já vai me entregar aqui para mim, ó, a separação aqui na prévia, né? ID, idade, identificou tudo bonitinho, certinho. Nome das colunas. E ele já separou aí para mim. Tudo certo. Eu vou clicar agora só aqui em Import. E ele já vai me trazer aqui uma janelinha separada meus dados. Então, eu tenho aqui de fato, né, as 150 linhas com as 8 colunas como nós tínhamos visto anteriormente. Bom, era isso, né? Então a gente viu como importar dados de forma automática, em formato TXT, em formato de Excel, em formato em CSV. Mas na prática, pessoal, nós costumamos mesmo trabalhar com códigos. Então, o primeiro passo aqui, na parte de definir seu diretório em código, é utilizar a função setwd. Né? Setwd é o set work directory. Você utiliza essa função para definir o seu diretório de trabalho. Bom, utilizando a função setwd, né? Setwd, como está ali, você vai colar um endereço de onde está essa pastinha. Né? Então, eu vou fazer aqui para vocês. Eu vou excluir aqui e vou redefinir aqui para vocês verem. Eu excluí e a pasta de trabalho em que eu quero trabalhar é essa daqui.
Aí eu sei que está aqui dentro. Dentro tem meus dados necessários para rodar minha análise. Eu vou vir aqui com o botão direito do mouse. Eu clico aqui com o botão direito. E aqui vai aparecer copiar endereço. Então eu vou copiar esse endereço. Copiar esse endereço. E agora eu vou para dentro do R. Né? Vou para o R. E eu vou colar agora ele aqui dentro. Só que entre parênteses. Colei. Então esse daí é o meu endereço. Onde está meu diretório. Se você rodar do jeito que está aqui, vai dar erro. Porque no R não existe essa barrinha desse jeito. Então você vai ter que trocar essa barrinha desse jeito, assim, por essa assim. Então você vai vir aqui, excluir e substituir, em onde aparece cada barrinha dessa. Tem esse detalhe aí, viu? Senão vai dar errado. Trocar essas barrinhas e deixar essas aí assim, ó. E agora, se eu rodar, deu certo lá, tá vendo? Deu certo. Bom, defini o diretório de trabalho. Agora eu vou chamar o banco de dados que está dentro do meu diretório. Eu vou chamar esse arquivo de dados, ok? Então eu vou ter que utilizar dados, a função read.table. Vou ler aqui read.table. Vou colocar entre aspas o nome do meu arquivo de dados, né? E a extensão .csv. Então, se meu banco de dados se chama dados2, eu vou colocar, abre aspas, dados2.csv. Se chama, sei lá, Milsa 2000, vai ser entre aspas, Milsa 2000.csv. Vamos colocar vírgula em um argumento h igual a true e sep, né, que aqui é o separador das colunas, de ponto e vírgula. Se eu for rodar isso daqui, ele vai me trazer dados. Então, se eu for vir aqui em dados, é a mesma coisa. Olha aqui. Então, deu certo também. Como eu estou chamando dados, o dados2 e dados, o Milsa, então ele vai sobrepor, né? Então, é porque eu podia colocar, por exemplo, dados2. Eu vou colocar aqui, vai, dados2. Então, agora eu vou ler um read.table. Vou colocar o Milsa, e como o Milsa tem extensão txt, porque é um arquivo txt, eu coloco entre aspas milsa.txt. H igual a true, né? Que significa que o nome das colunas, né, são realmente essas que estão aí no arquivo, né? Agora eu vou girar essa linha de código, né, dados2, vai aparecer lá para mim, dados2. E de fato, deu certinho, ó, deu bonitinho o formato em txt, ok? Meu método preferido é esse daqui, né? Só que ele pega um pouco mais de argumentos. Eu vou chamar, então, dados, uma função read.csv. Vou colocar o nome do meu arquivo de dados .csv, que aqui no caso é a extensão dele, vírgula, string aspecto, ou seja, tem fatores aqui dentro desse banco de dados igual a true. Sim, é verdade. O separador das colunas, colocar sep igual, abre aspas, né? Ponto e vírgula, desce, abre aspas, igual, né? Abre aspas, vírgula. Significa que o meu decimal que eu utilizei lá no arquivo é vírgula. Aí eu dou uma vírgulazinha, pulei de linha aqui, eu coloquei file encoding igual, entre aspas, latim 1, que é o nosso interpretador aí de textos em CSV, que é o latim, né? Então, se eu for girar isso daqui, ele também vai dar certo. Olha que maravilha. Se eu for aqui em dados, vai aparecer a mesma coisa. Muito lindo, né? Outra opção é você utilizar a função read.csv2. Ele vai subentender que o seu sistema, assim como o meu, utiliza um separador ponto e vírgula e decimal vírgula, né? Então ele vai diminuir a quantidade de argumentos. Então você vai colocar só o string aspect igual a true e o file encoding igual, entre aspas, latim. Se eu for ler aqui também, vai dar certo. Bom,
Depois de trazer banco de dados aqui dentro, sempre vai fazer uma visualização prévia deles, né? Então, eu vou utilizar o pacote aqui library, vou somente carregar ele, como nós vimos na aula anterior. Vou utilizar a função glimpse do deploy para ver a distribuição da natureza das variáveis. Então, a idade ele leu como inteiro, interessante. A idade também como uma variável inteira, o ativo como inteiro, o passivo, e todos os restantes. Eu posso utilizar a função dim para poder visualizar a dimensão, né, desses dados. Então, posso aqui dar um dim. Ele mostra o número de linhas e o número de colunas. Então, aqui eu tenho 150 linhas por 8 colunas. E eu posso utilizar a função read para poder visualizar as primeiras 6 linhas e o nome das colunas do arquivo de dados. Isso aqui é muito bom quando o arquivo de dados é muito grande, muito grande, e fazer com que ele apareça tanto na janela separada ou no console levasse muito tempo, muita eficiência da sua máquina e você... Não, acho que basta ver ali primeiro as 6 linhas e o nome ali das colunas. E por fim, pessoal, como complemento, né, você pode mudar a interface gráfica do R. Como assim mudar a interface? Mudar essas cores aqui. Tirar esse branco e colocar uma que te agrade mais. Vocês vão vir aqui em cima, em Tools, né, ferramentas, em Global Options, aqui. Tem diversos aqui, ó, lugares onde você pode acessar mais. Nós podemos vir aqui em Appearance, né, aparência. E olha só, aqui você pode definir o tema, né? Você pode colocar ali como moderno, o Sky, o clássico. Eu gosto desse daqui. Você pode definir o zoom, né? Aumentar, diminuir. Você pode mudar aqui a fonte da sua letra. E o tema, né? Tem Calvus, Chrome, Cloud, Monolith, Cobalt, Cristom Editor. Eu tenho uns colegas meus que gostam do Drácula. Costumam usar o Drácula. E tem um também que gosta desse daqui, que é... Cadê? Não, esse aqui não, é o Gob. Esse aqui, Gob. E tem outro que gosta desse daqui, cadê? Gosta desse daqui, ó. Tomorrow Night Blue. Eu particularmente prefiro esse daqui, porque dói menos a vista, passar o dia todo no R rodando análise. E esse branco aí, não sei vocês, mas acaba prejudicando no final do dia. Aí eu clico aqui em Apply para aplicar e clico em OK para poder encerrar. Eu gosto desse daqui particularmente, mas gosto é gosto, né? Bom, como trazer banco de dados para cá? Antes de trazer também, como salvar, como trazer, definir o diretório de trabalho e visualizar os dados, foi tudo que a gente aprendeu nesse vídeo aqui. Eu acredito que vale super a pena, que vocês devem acompanhar tudo direitinho. E se for qualquer dúvida, vocês podem estar voltando o vídeo, rever e também deixar aqui nos comentários. E para salvar o script, File, você vem em Save, OK, e define o lugarzinho lá onde você quer que ele fique. Por exemplo, eu posso vir aqui, canal, abrir, aulas do canal, abrir, e vou dar nome para ele, né? Introdução. Ao R, aula 02. E pronto. Tá salvo o script. E se precisar salvar ele de novo quando fizer qualquer coisa, por exemplo, escrever alguma coisa aqui, aí eu só venho aqui, ó, como ele já tá em uma partinha, e save novamente. Pronto. Tá vendo? Terminou de fazer qualquer coisa, vem ali, file save. Ok? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, né? E eu espero vocês no próximo encontro, né? Então nós vamos estar rodando umas análises, né? Justamente com esses arquivos de dados, aproveitando esses dados aí da disciplina de econometria que eu tive um tempo atrás, para a gente poder fazer uns testes cabulosos aí, né? De ANOVA, MANOVA, teste de comparação de média, né? Análise de variância, regressão.
Enfim, também vou bolar algum jeito aqui de vocês terem acesso tanto aos scripts das aulas e também ao banco de dados que nós vamos trabalhar aqui durante nossa aprendizagem, tá ok? Então, pessoal, abraço a todos vocês. É isso, e nós vemos no próximo encontro. Tchau, tchau.